Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula Conhecimentos Bancários, ainda a respeito dos investimentos. Hoje a gente vai estudar então as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. A gente vai ver as duas juntas nessa aula aqui, porque elas têm algumas características semelhantes e fica mais fácil então a gente fazer um contraste entre uma e outra, tá bom? Então vamos começar aí. Letra de crédito imobiliário, a LCI. Esse título ele foi criado lá em 2004 com o objetivo de financiar o setor imobiliário. Em termos práticos, a LCI ela é um título de dívida emitido por instituições financeiras autorizadas que utilizam os recursos captados para financiar as atividades produtivas no setor imobiliário. Bom, vamos lá. A LCI ela também é um depósito a prazo, tal como o CDB, RDB, letra financeira, depósito a prazo com garantia especial. A dinâmica aqui ela é a mesma. É o banco buscando dinheiro, o banco tentando captar dinheiro dos agentes superavitários para fazer as suas atividades, as suas operações ativas. A diferença aqui, uma delas já, é que o dinheiro que vai ser captado na LCI vai ser utilizado para financiar o setor imobiliário. Então o banco ele não vai poder pegar o dinheiro que ele está captando aqui da LCI, conforme a gente vai ver, para pegar e emprestar para uma pessoa que quer comprar um carro, por exemplo. Ele não vai poder fazer isso, porque ele vai ter que emprestar esse dinheiro aqui para o setor imobiliário. É uma das maneiras que o governo achou de estar incentivando para que os nossos bancos aqui eles ofereçam mais rentabilidades, melhores rentabilidades para quem está pegando dinheiro emprestado nos financiamentos imobiliários. A gente já vai entender como é que funciona essa dinâmica. Tá? Apenas voltando aqui, a gente tem um investidor, tá? Que é aquele agente superavitário, significa que ele tem aqui uma grana sobrando. Vamos supor aí que são 100 mil reais. O que ele vai fazer? A gente viu que ele pode colocar esses 100 mil reais aqui em depósito à vista, mas ele não vai ter remuneração nenhuma. Pode pegar esses 100 mil reais aqui e colocar num CDB. Pode colocar num RDB. Pode colocar em uma letra financeira, pode colocar no DPGE. São todas as opções que ele tem para fazer. Ele vai olhar essas opções que ele tem e o que ele vai olhar primeiro? Ele vai olhar a rentabilidade, né? Qual que está rendendo mais. Ele vai olhar o prazo, qual que é o valor, qual que é o tempo que ele tem que deixar. Ele vai olhar o imposto de renda. Ele vai olhar determinados fatores para determinar em qual investimento ele vai colocar. E agora a gente vai ver o que ele vai olhar se ele for colocar esse dinheiro em uma LCI. Porque a ideia, de novo, é a mesma. Ele pega esse dinheiro aqui e manda para o banco. O banco ele emite a LCI e dá essa LCI para o cara. A LCI ela vai ter um prazo, que é, por exemplo, de 2 anos. E vai pagar uma remuneração tal, que pode ser 15% ao ano. Então aqui é igual ao que a gente já viu nas demais aulas. Agora a gente vai entender então a primeira mudança. Esse dinheiro aqui, que a instituição financeira pegou, os 100 mil reais, né? Lembre-se que os 100 mil reais sai da mão do superavitário e vai aqui para a instituição financeira. Então ela vai ter aqui 100 mil reais, que não é dela, porque ela vai ter que devolver esse daqui mais 15% ao ano em 2 anos. Esses 100 mil reais que a instituição financeira está pegando aqui, tá aqui, ó, eu vou até destacar. Ela vai ter que utilizar para financiar atividades produtivas no setor imobiliário. Então esses 100 mil reais eles vão sair daqui, tá? Deixa eu só apagar isso daqui. Eles vão sair daqui e vão ser emprestados, por exemplo, para uma pessoa que quer comprar uma casa. Isso pode acontecer, né? A gente vai emprestar aqui para esse investidor aqui, que vai ter um fluxo de pagamento assim, ele vai receber 100 mil reais e vai ter que pagar de forma periódica esses 100 mil reais aqui que ele pegou emprestado. Tá? Funciona assim então. A instituição pegou os 100 mil e emprestou para esse cara aqui que quer comprar, vou desenhar até uma casa aqui, tá? Ele quer comprar uma casa. Tá? Ele pegou os 100 mil reais emprestado, vai ter que pagar aqui a instituição financeira e a instituição financeira vai receber o valor e depois vai devolver aqui para o nosso agente. Claro que isso não vai acontecer tudo no mesmo instante, né? Porque possivelmente esse cara aqui vai financiar em diversos anos, mas a ideia é que o recurso que a instituição financeira captou via LCI vai ser utilizado para isso, para financiar atividades produtivas no setor imobiliário. Então é aquela pessoa que quer comprar um imóvel, é aquela pessoa que quer comprar um terreno, aquela pessoa que quer alguma coisa relacionada ao setor imobiliário. E ela vai ter uma dívida com o banco, porque o banco vai estar emprestando esse dinheiro, tá? Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. O dinheiro que o banco está captando através de uma LCI vai ser utilizado para isso, para financiar atividades produtivas no setor imobiliário. Tá?
Conforme depois a gente vai voltar aqui algumas vezes, tá? Não se preocupe, a gente vai voltar aqui para entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Conforme a legislação, são autorizados a emitir a LCI. Então, quem que pode emitir uma letra de crédito imobiliário? Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Crédito Imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e também outras instituições que venham a ser autorizadas pelo Banco Central. Então, todo mundo aqui pode emitir uma LCI. Lastros. Agora começa a complicar um pouquinho. De acordo com a legislação, as LCI devem ser emitidas com o lastro do crédito imobiliário. O que significa isso? Significa, tá, que esse nosso agente superavitário aqui, ele emprestou os 100 mil reais para a instituição financeira. A instituição financeira pegou os 100 mil e emprestou para essa pessoa aqui, tá? E esse daqui, ó, esse fluxo de pagamento aqui, isso daqui é um crédito imobiliário que a instituição financeira tem. Tá? Aqui é uma, ó, detalhe, isso daqui é uma operação ativa da instituição financeira. Isso daqui é uma operação passiva, tá? Essa operação ativa, esse empréstimo aqui de crédito imobiliário, ele vai estar lastreando essa LCI aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, trocar a cor e vocês vão entender que isso daqui está servindo de lastro, de garantia dessa operação. O que significa isso? Significa que se a instituição financeira não fizer o pagamento dos 100 mil reais mais os 15% ao ano no prazo de 2 anos para esse investidor, o investidor aqui ainda vai ter a garantia desse crédito imobiliário aqui que foi emprestado para esse agente comprar a casa. É mais uma forma, então, de garantia dele receber o dinheiro dele de volta. Porque cada LCI que ela é emitida, ela vai estar lastreada em créditos imobiliários. Aqui a gente colocou que a instituição financeira, ela pegou e emprestou exatamente os 100 mil reais que ela pegou desse agente superavitário. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Ela pode pegar esses 100 mil reais aqui que ela recebeu na emissão dessa LCI e pulverizar isso daqui em outros créditos imobiliários. Emprestar para 10 mil para um, 10 mil para outro. Bem como ela pode também pegar outras LCIs que ela emitiu e somar esses montantes. Não é regra que vai ter que ser 1 para 1, por exemplo. Não. A instituição financeira, a regra é que ela empreste esse dinheiro em crédito imobiliário. Agora, se ela vai pegar só dele, se ela vai pegar de mais pessoas, se ela vai juntar tudo, se ela vai pulverizar, não importa. O que importa é que seja no crédito, que seja no setor imobiliário e que essas operações, essas LCIs, elas sejam lastreadas no crédito imobiliário que a instituição financeira está emprestando o dinheiro. Tá? Mas tem mais regra, vamos lá. Esses créditos devem ser garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária do imóvel. Então, no caso, tem mais ainda. No caso desse carinha aqui não fazer o pagamento de volta para a instituição financeira, vai ser possível executar a casa que ele comprou, porque lembre-se, ele pegou esses 100 mil reais aqui para comprar essa casa. Então, se ele não fizer o pagamento aqui que ele deve para a instituição financeira, ainda vai se poder executar o imóvel aqui para fazer pagamento para o nosso rapaz aqui, porque essa operação está lastreada nos créditos imobiliários. Claro, né, vai passar primeiro para a instituição financeira para depois passar para ele. Mas é mais chances dele receber o valor dele de volta. Além disso, a lei exige que cada LCI deve conter a identificação dos créditos utilizados como lastro da emissão, bem como os respectivos valores. Eu falei para vocês que a regra não é que seja de 1 para 1, né? Por exemplo, aqui, ó, esses 100 mil reais aqui, eles podem estar lastreados em vários créditos. Só que a LCI ela vai ter que especificar quais são os créditos que ela está utilizando como lastro. E tem mais, ó, a soma dos valores dos direitos creditórios imobiliários que servem de lastro para a emissão de uma LCI deve ser igual ou superior ao montante da emissão da própria LCI. Aqui no nosso exemplo, tá, o lastro ele foi de 100 mil reais. E a operação dele, a LCI dele, é de 100 mil. Então tá ok, porque lá diz que tem que ser igual ou superior. Mas a instituição financeira, então, poderia utilizar mais lastros ainda. Poderia lastrar em 200 mil. Não importa, o importante é que seja no mínimo o valor da emissão da LCI. Tá? Nesse caso aqui que a gente colocou foi exatamente o mesmo, porque são 100 mil reais aqui. Bom, caso haja liquidação ou vencimento antecipado de algum dos créditos que dão lastro à emissão da LCI, este deverá ser substituído por outro crédito similar, por iniciativa do emissor da letra, para que o valor do lastro não fique abaixo do valor da LCI. Então, por exemplo, se o cara vem aqui e faz o pagamento disso daqui tudo antes do vencimento, a gente, nesse caso aqui, se perderia o lastro, né? Porque não tem mais o lastro do direito creditório, porque o direito creditório deixou de existir, porque o cara pagou isso daqui. Então vai ter que substituir esse direito creditório por um outro direito creditório também, do setor imobiliário, para fazer lastro para essa LCI. Esse é o ponto.
Bom, agora sobre os prazos. Agora a gente vai ver as características para o investidor, né? A gente viu qual que é o grande detalhe aqui da LCI, até agora que a gente viu. É que elas são lastreadas em direitos de crédito do setor imobiliário. Essa é uma característica, ela tem que ter isso, tá? E os recursos que são captados eles são usados para financiar atividades produtivas no setor imobiliário. Agora a gente vai ver as características para o cara que está colocando o dinheiro dele. Prazo, remuneração, imposto de renda, isso que vai ser importante para ele também. Ó, assim como as LCAs, depois a gente vai ver, a legislação não estipula um prazo máximo de vencimento, mas sim um prazo mínimo, a depender da forma de atualização dos títulos. Para as LCIs a gente tem o seguinte, tá? Então não tem prazo máximo, a gente pode ter uma LCI de 5 anos, de 10 anos ou mais, porque não tem um prazo máximo. Mas, bom, o prazo mínimo vai ser de 90 dias, caso a LCI não preveja atualização por índice de preço. O que seria uma atualização por índice de preço? É quando a gente tem um benchmark que ele é o IPCA, que ele é o IGPM, que são indicadores de índice de preço, de inflação. Então, se a LCI não corrigir o título por um índice de preço, o prazo mínimo dela vai ser de 90 dias. Que é um exemplo simples. É uma LCI que seja pós-fixada no DI. Ela vai pagar, por exemplo, olha só, vou colocar aqui para vocês, uma LCI que paga 90% do DI. Isso daqui existe no mercado? Existe, e existe num monte. Tem muitas LCIs que são assim, 80% do DI, 90% do DI. Nesse caso, não está ocorrendo uma correção de índice de preço. Então o prazo mínimo dessa LCI aqui vai ser 90 dias. Se ela fizer a atualização anual por índice de preço, o prazo mínimo vai ser de 12 meses. Como é que seria isso? Seria uma LCI que ela paga, por exemplo, 6% mais IPCA. Esse 6% aqui, ao ano, por exemplo, ela está usando o índice, ela está fazendo a atualização anual por índice de preço, tá? Porque o IPCA aqui também vai ocorrer de forma anual. E ela ainda vai ter um prazo mínimo de 36 meses quando ocorrer a atualização mensal por índice de preço. Ou seja, mensalmente vai acontecer a correção por índice de preço. Aqui é anual, aqui é mensal, aqui o prazo mínimo é 36 meses. Então é tranquilo de decorar, tá? 90, 12, 36. 90 sem índice de preço. 12 com índice de preço, mas anual. E 36 com índice de preços mais mensal. Os resgates. Em relação ao resgate de uma LCI, é comum que haja a carência de alguns meses, a partir da qual os títulos terão liquidez diária. Mas também é possível que o investidor possa ter liquidez apenas no vencimento. Lembrando que a negociação no mercado secundário ela é permitida. Então, voltando a alguns conceitos que a gente já viu quando estudou CDB e RDB. Detalhe, a LCI ela pode ser emitida para ter resgate só no vencimento. Então, se a LCI tem 2 anos, o cara vai ter que esperar 2 anos para receber. Geralmente, essas que não têm liquidez diária são as que pagam melhor, porque eu já falei para vocês, quanto maior o prazo, melhor para o banco. E para isso ele paga um pouquinho mais. E pior para o investidor, por isso ele recebe um pouquinho a mais. Agora, existem algumas LCIs que elas mesclam essas duas características. A gente vai ter um prazo de 2 anos, por exemplo, e a gente vai ter uma carência. Como é que seria isso daqui, ó? Funciona assim, a gente tem a LCI aqui, e a gente tem aqui 90 dias. E depois a gente vai do 90 dias até terminar 2 anos. Isso daqui é hoje. Esse prazo aqui é uma carência. Durante a carência, o investidor não vai poder resgatar o valor dele. Ah, mas não, e se ele quiser, de qualquer forma, de tudo que é jeito, receber antes, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a LCI dele aqui, que está no prazo de carência, e vender ela no mercado secundário. Ele vai ter que achar outra pessoa que esteja disposta a comprar a LCI dele e vai fazer a venda. Por que é no mercado secundário? É porque está se trocando entre investidores, não está misturando aqui a instituição emissora. Beleza. Agora, se ele quiser receber o valor apenas da instituição emissora, aí durante esses 90 dias aqui ele não vai receber. Depois dos 90 dias, nesse caso aqui, a gente vai ter o que a gente chama de liquidez diária. Por isso que eu disse que é uma forma de mesclar os dois, né? Porque a gente ainda tem um prazo de vencimento no qual ele não pode mexer. Mas a partir desse prazo de vencimento, ele pode sacar o valor a qualquer momento. Se ele não sacar, quando fechar 2 anos, vai vencer a LCI dele e ele vai receber o principal mais a atualização de índice de preço. Então, isso aqui que eu coloquei para vocês é uma LCI que tem uma carência de 90 dias. E aí a gente viu, né? Podem ter outros tipos de carências, mas essa daqui é uma que tem de 90 dias, tá? Bom, é só um detalhe, né? Por que eu estou falando que pode ser negociado no mercado secundário? Por que o cara não vai, então, sempre negociar no mercado secundário? Bom, primeiro, não é fácil encontrar uma outra pessoa que queira comprar o título.
E outra, quando se negocia no mercado secundário, o cara não vai receber os juros, via de regra, de forma proporcional pelo tempo que ele manteve. Ele vai vender e ele vai estar sujeito ao que a gente chama ao risco de mercado. Pode ser que quando ele tentar vender no mercado secundário, ele tenha até prejuízo. Então vender no mercado secundário é uma coisa complexa, não é tão simples assim. Por isso que as pessoas preferem muitas vezes esperar o tempo aqui e receber da instituição financeira. Remuneração. Quanto à remuneração também vale mesmo que para as LCAs, depois a gente vai ver a LCA. Remuneração pré-fixada, em que o investidor conhece de antemão o que receberá no investimento. Remuneração pós-fixada, que é quando ser utilizado uma taxa para remunerar o título, geralmente DI. Então, aqui a gente tem aquela remuneração que é 10% ao ano, por exemplo. Aqui a gente tem aquela que acompanha o índice de referência, por exemplo, 80% do DI. A gente já viu isso, tá? Quando a gente estudou CDB e RDB, eu já falei sobre tudo isso. Então, por isso que eu estou passando de maneira mais rápida por aqui. E a remuneração por índice de preço, também chamada de híbrida, quando o título paga a variação do IPCA ou outro índice de preços mais uma taxa pré-fixada. Seria o exemplo de pagar 6% ao ano mais o IPCA. Tá? Então, são exemplos aí de remuneração que são possíveis. Lembrando que quando ocorrer a atualização por índice de preço, o prazo mínimo ou vai ser de 12 meses ou vai ser de 36. Quando não ocorrer, né, que for esses outros dois exemplos, ela vai poder ser de 90 dias, o prazo mínimo. Riscos. Vale colocar que são títulos que possuem a garantia do FGC. Então, a LCI ela tem a garantia do FGC. O que é aliado com a presença dos lastros, porque além do FGC, ainda existe o lastro no crédito imobiliário, no direito creditório do imóvel, nossa senhora, imobiliário. Tá? Então são duas as camadas de proteção que o investidor tem aqui. Primeiro, ele tem a garantia do lastro da operação em que o banco emprestou esse dinheiro. Se ainda assim ele não conseguir receber o dinheiro dele de volta, ele vai ter a cobertura do FGC, que é aquela limitada lá até 250 mil. Tá? Lembre-se que aqui não é garantia especial, aqui é a garantia ordinária do FGC. Isso diminui consideravelmente o risco de crédito. Eu já falei para vocês o que é o risco de crédito, que é o risco da instituição emissora chegar lá no vencimento e não fazer o pagamento, ou do principal, ou dos juros, ou dos dois. Nesse caso, como existe duas camadas de proteção aqui, isso reduz o risco de crédito. Sobre a tributação. Aqui, esse talvez seja o maior chamativo para os investidores, pessoa física, tá? Visto que a LCI não possui cobrança de imposto de renda nem de IOF. Isto é, os investidores não precisam pagar imposto sobre os ganhos obtidos. Vale acrescentar que se o investidor for uma pessoa jurídica, há cobrança de imposto de renda conforme a tabela regressiva, normalmente utilizado para investimento em renda fixa. Além disso, a tributação ocorre na fonte, sendo a responsabilidade da emissora do título fazer o recolhimento desses valores. Quando for uma pessoa jurídica, né? Porque quando for uma pessoa física, não tem imposto de renda. Então, naquele nosso exemplo, o cara foi lá, colocou 200, vamos supor que ele colocou 100 mil reais numa LCI. Depois de um ano, essa LCI ela pagou 110 mil. O cara de ganho de capital, ele teve 10 mil reais. Eu pergunto para vocês, esses 10 mil reais, ele vai ser tributado em imposto de renda, em IOF? Ele não vai, se ele for uma pessoa física, porque ele está isento. E essa é uma das características que o governo ele colocou na LCI justamente para incentivar esse mercado, porque o investidor vai querer colocar o dinheiro, porque ele vai ter esse benefício fiscal de não ter imposto de renda. E os bancos que emitirem isso daqui vão emprestar isso daqui em crédito imobiliário, fazendo com que esse setor aqui ele gire mais. Tá? Então, por isso que o governo ele criou essa forma de incentivo, para incentivar o setor imobiliário, porque os investidores eles vão estar mais interessados em colocar dinheiro em uma LCI, já que eles têm esse benefício fiscal. Tá? Então, para a pessoa física, de novo, não tem imposto de renda nem IOF. Para a pessoa jurídica, tem. E ele segue aquela tabela regressiva lá que a gente viu. E aí um resumão de LCI. O setor é imobiliário. Quem pode emitir é essa galera toda aqui. Lastro. O lastro, né, é em direitos creditórios imobiliários e eles têm que ser protegidos por hipoteca ou alienação fiduciária. A remuneração é pré, pós ou híbrida. Prazo de vencimento, a lei não define. Agora o prazo mínimo sim, 90, 12 ou 36. Depende se tem atualização de índice de preço e depende se ela é anual ou mensal. Liquidez, geralmente tem uma carência, a partir da qual se tem liquidez diária. Imposto para pessoa física é isento. Imposto para pessoa jurídica, tabela regressiva. E FGC tem a cobertura. Tá? E aí, então, a gente chega agora na LCA. Vimos aí tudo que tinha para ver de LCI. A LCA ela é bem semelhante à LCI também.
Até o nome, né? Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário. Então a gente vai ver que muitas coisas são iguais, mas tem uma diferença principal, tá? Criado em 2004, a LCA é um título de dívida que tem o objetivo de captar recursos, e esse é o detalhe, para financiar as atividades produtivas do setor do agronegócio. Antes era do setor imobiliário, agora é do setor agronegócio. É a mesma ideia, tá? O cara aqui ele vai ter uma grana, que é 100 mil, ele vai pegar essa grana, vai mandar para a instituição financeira, a instituição financeira ela vai ficar de posse desses 100 mil reais aqui e vai emprestar isso daqui. Só que agora, olha só, é para um produtor rural que vai pegar esses 100 mil reais aqui e vai utilizar, por exemplo, para comprar um trator, alguma coisa que seja relacionada ao setor do agro, tá? Então é tudo igual. Depois a instituição, na verdade a instituição aqui vai emitir a LCI, que vai ter a LCI, tá até errado aqui, né? É LCA aqui, não é LCI. Faltou colocar o desenho. Então apaga isso daqui e aqui é LCA. A instituição vai pagar aqui a LCA, vamos colocar aqui que o prazo é de 2 anos, a taxa de juros é 15%, tudo igual, tá? Porque a ideia é a mesma. A diferença é que a instituição vai emprestar isso daqui para o agronegócio. Pode ser que horas ela esteja mais interessada em financiar o agronegócio, pode ser que tenha hora que ela esteja mais interessada em financiar o setor imobiliário. Aí ela vai ter LCA e não vai ter LCI. Aí ela vai ter LCI e não vai ter LCA. Porque a rentabilidade das duas é semelhante, tá? Então, essa é a ideia, vai depender aqui do que a instituição financeira quer emprestar naquele momento. Se ela quer emprestar para o agro, ela emite uma LCA. Se ela quer emprestar para o setor imobiliário, ela emite uma LCI. E depois a gente tem o pagamento de volta aqui para o investidor, né? Dos 100 mil que foi emprestado, mais a remuneração aqui que a gente colocou 15% ao ano. Remuneração essa aqui, que ela foi pré-fixada, 15% ao ano, tá? Então, basicamente tudo igual. Detalhe, né? Essa operação aqui, ela vai servir de lastro para a LCA, tal como acontecia lá com os empréstimos no setor imobiliário. Então, vamos ver isso daqui. Primeiro ponto, tá? A legislação não é tão específica ao mencionar quais são as instituições financeiras autorizadas a emitir LCA. Assim, em termos gerais, podemos colocar que são autorizadas a emitir a LCA as instituições financeiras públicas e privadas, bancos normalmente. Quando a gente viu ali a LCI, a gente viu que tinha uma lista lá das instituições que podiam emitir, né? Banco Comercial, Sociedade de Crédito Imobiliário, APE, Companhia Hipotecária. Então, tinha várias instituições, porque a lei ela disse quem é que podia. No caso da LCA, a lei não especificou quem é que pode. Então, a gente considera aí que são as instituições financeiras, de maneira geral, públicas ou privadas. Tá? Lastros. Uma das características da LCA é a necessidade de lastro para as emissões. Isto é, cada emissão deve ser garantida por um ou mais créditos do agronegócio de propriedade da instituição financeira emissora do papel. Então é exatamente isso aqui. Esse direito creditório aqui do agronegócio, que é de propriedade da instituição financeira, isso daqui vai estar servindo de lastro para a LCA. Tranquilo. Vale ressaltar que é possível a existência de garantias adicionais, mas o lastro em direitos creditórios é essencial. Ou seja, sem ele a instituição não pode fazer a emissão dos títulos. É a mesma coisa lá para a LCI. Isso daqui eu não coloquei lá, mas também se a instituição, além de colocar o direito do direito imobiliário como lastro da operação, se ela quiser colocar mais garantias, ela pode. Isso vai passar mais confiança ainda para o investidor. Agora aqui é a mesma coisa. Se ela quiser colocar outras garantias, ela pode. O que a lei determina é que tem que ter o direito creditório que foi emprestado para o agronegócio. Esse tem que ter. E além disso, os direitos creditórios do agronegócio que servem de lastro para as emissões são aqueles relacionados ao crédito rural direcionados às atividades de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários. Ou ainda de máquinas, não falei que o cara ia comprar um trator, por exemplo, e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, esse dinheiro aqui que está sendo emprestado para o agronegócio, essas aqui são as atividades em que ele pode ser emprestado. Então, as atividades de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários, ou ainda de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. A LCA ela deve conter a identificação dos direitos creditórios que lhes servem de lastro, assim como seus valores, bem como não podem ser inferiores ao montante de emissão da LCA. Mesma coisa que a LCI. Então a LCA pode ser feita de forma pulverizada, por exemplo, os direitos de crédito. A instituição financeira pode pegar esses 100 mil reais aqui e emprestar para diversas atividades, para 10 investidores que querem comprar trator, por exemplo. Só que o total do lastro dessa LCA, que tem um valor de 100 mil reais,
o total do lastro também tem que ser de 100 mil reais. Vai ter que lastrear essas 10 operações aqui e vai ter que identificar na LCA essas 10 operações aqui que estão servindo de lastro dessa operação. E o montante dos lastros tem que ser pelo menos igual à emissão da LCA, mas pode ser superior, que nem a gente viu lá na LCI. Isso daqui é bom para dar uma revisão, né? Prazos. Em relação aos prazos, tanto da LCA quanto da LCI, a lei não estabelece um prazo de vencimento fixo. Isso a gente viu. E na prática a gente tem diferentes prazos de vencimento para ambos os títulos, 6 meses, 1 ano, 5 anos, entre outros. Contudo, a legislação exige que o prazo de vencimento da LCI não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos imobiliários vinculados a ele como lastro. A interpretação é a mesma que vale para a LCA. Eu não falei isso daqui, tá? Mas estou falando agora. Então é o seguinte, a LCI ela tem um prazo, né? Vamos supor aqui que o prazo vamos usar a LCA como exemplo, porque isso daqui está específico para a LCI, mas vale para a LCA. Pelo menos a gente entende que vale para a LCA. O prazo dessa LCA aqui é de 2 anos. Então ela não pode ter um prazo que seja maior do que os do direito, do que está servindo de lastro aqui, dos direitos creditórios do agronegócio que estão servindo de lastro dessa operação. Isso está específico lá para a LCI. Só que no caso da LCI, se a gente voltar, vai ter que voltar alguns slides aqui, né? No caso da LCI está explícito que o prazo da LCI não pode ser superior ao prazo dos direitos creditórios do imobiliário, né, que servem como lastro dessa operação. Não está explícito isso para a LCA, mas a gente entende que a regra é a mesma, tá? Deixa eu só voltar. Ó, não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos imobiliários vinculados a ele como lastro. A interpretação é o mesmo que vale para a LCA. Por outro lado, a legislação estipula um prazo mínimo de emissão, sendo que para as LCAs esse prazo é de... Vocês lembram que quando a gente viu a LCI, a gente tinha 3 prazos, 90, 12 e 36. Se não tiver índice de preço, 90. Se tiver índice de preço for anual, é 12 meses. E se for mensal, é 36. Aqui a gente só tem 2. É 90 dias se não tiver atualização por índice de preço. E 12 meses quando tiver atualização anual por índice de preço. Aqui não tem aquela mensal de 36, tá? Resgates. Basicamente, há 2 formas principais de resgatar os valores de uma LCA. Na primeira, a carência de alguns meses, a partir da qual terão liquidez diária. Já em situações mais restritas, o investidor pode ter liquidez apenas no vencimento. Contudo, é possível negociar esses títulos no mercado secundário, mas nesses casos a negociação é mais complexa, visto que o investidor deve achar alguém disposto a comprar seu título. Mesma coisa que a gente viu lá para a LCI, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma LCA que tem uma carência de 90 dias. Depois desses 90 dias, por mais que o caso seja de 2 anos, por exemplo, durante esses 92 anos, o cara vai poder vender, resgatar a LCI dele, a LCA, dele a qualquer momento na instituição financeira, porque passou o prazo de carência. Mesma coisa, tá? Sobre a remuneração, a LCA pode remunerar os investidores da seguinte forma: remuneração pré-fixada, pós-fixada ou índice de preço. Mesma coisa também. Os riscos. O principal risco de uma LCA é o risco de crédito, assim como de uma LCI, visto que é um título de dívida emitido por instituições financeiras. Contudo, a presença de lastro e de garantias adicionais, caso elas existam, trazem mais segurança a esse título em relação a outros que não contam com essas características. Correto. Além disso, as LCAs contam com garantia do fundo garantidor de crédito. Então, tanto a LCI quanto a LCA têm cobertura da FGC. E além disso, elas têm o lastro, né? Quando se for uma LCI, o lastro é em crédito imobiliário. Quando for uma letra de crédito do agronegócio, uma LCA, o lastro vai ser em créditos do agronegócio. Tranquilão. Tributação, mesma coisa. Para pessoas físicas, não há nem IOF nem IR. Já para as pessoas jurídicas, há a cobrança de IR, que varia conforme o prazo de aplicação. E aí um resumo. O setor da LCA é agronegócio. Quem que pode emitir? A gente não tem explícito, então a gente considera instituições financeiras públicas e privadas. O lastro é variados, relacionados ao crédito rural, né? Porque pode comprar máquinas, pode comprar... pode ser para industrialização, comercialização, a gente viu lá que são várias as formas das operações de crédito. Remuneração, pré, pós ou híbrida. Prazo de vencimento, a lei não define, mas a gente entende que não pode ser superior ao lastro dos créditos. Não pode ser superior ao que está servindo de lastro dos créditos aqui. Prazo mínimo, 90 ou 12, sem atualização ou então com atualização de índice de preço que seja anual. Liquidez, geralmente com carência. Imposto para pessoa física é isento. Imposto para pessoa jurídica, tabela regressiva. FGC possui cobertura, tá? Bom, vamos aí então para as questões que eu achei de LCI e LCA. Primeira, a letra de crédito, CES Gran Rio, Banco do Brasil. A letra de crédito imobiliário, por possuir lastros em créditos imobiliários, representa uma importante fonte de financiamento e recursos do setor. É ainda um título muito demandado por pessoas físicas, por contar com a isenção de imposto de renda, certo?
recentemente foram alteradas as regras para aquisição desse produto, dentre as quais redução do depósito compulsório ao Bacen sobre o depósito de poupança. Aqui, galera, essa daqui é uma questão que fazia mais sentido lá em 2015, tá? Mas eu trouxe ela apenas para a gente reforçar algumas coisas. A gente tinha que saber o que mudou naquela época em relação à LCI. E a gente vai ver aqui que não foi isso daqui que mudou. O lastro desse ativo não incluir financiamentos habitacionais garantidos por hipoteca? Não, a gente viu que é por hipoteca ou alienação fiduciária do imóvel. Possibilidade de efetuar pagamentos relativos à atualização de índice de preço? Isso era uma possibilidade que já existia, então não mudou. Proibição de atualização por índice de preço? Não, porque a gente sabe que pode. Agora, o prazo mínimo para recompra e resgate, isso foi algo que mudou lá em 2015. Só para reforçar então, né, por que eu trouxe essa questão? Que o prazo mínimo, a gente está falando de uma LCI, esse prazo mínimo hoje, e mudou nessa época, é 90, 12 e 36. Aqui é sem índice de preço. Tá? Aqui é com índice de preços. Mas é correção, atualização anual. Aqui é com índice de preços. Com índice de preço. E a correção ela é mensal. Bom, próximo aí. As letras de crédito do agronegócio se tornaram uma alternativa importante na aplicação e na captação de recursos financeiros do país. Elas apresentam inúmeras vantagens, tanto para o investidor quanto para as instituições emissoras, tal como a. Então tem que ver aí as vantagens. Proteção do fundo garantidor de crédito até o limite de 500 mil, essa proteção é até 250 mil hoje, está errado. Garantia dupla para o investidor, do banco emissor e do contrato que representa a dívida do produtor rural. Sim, ele está falando aqui do lastro, que é o lastro no crédito rural. O lastro no crédito rural. Tá? Só trocou aqui as palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, sim, tem garantia dupla. Tem a garantia do banco e tem mais a garantia do produtor rural. E ainda, na verdade, seria uma garantia tripla, né? Porque tem a garantia do banco, depois tem a garantia do lastro e ainda tem a garantia do FGC. Tá bom? Emissão de letras com prazo de vencimento de apenas um mês. Está errado, né? O prazo de vencimento ele é de no mínimo 90 dias. Redução de 50% do... também não tem nada a ver. E vantagem fiscal para o investidor pela redução de 50% do imposto de renda devido? Não tem imposto de renda se o cara for pessoa física. Próximo. O imposto de renda incide regressivamente até o limite de 10% sobre os rendimentos decorrentes de investimento em linha de crédito imobiliário. Tá errado, porque na verdade não é regressivo. Desde o início, se o cara for uma pessoa física, é zero. E se ele for pessoa jurídica, o limite é até 15%, né? Que é quando ultrapassar 720 dias. Então, essa questão está errada mesmo que seja para pessoa física, porque é zero, e mesmo que seja para pessoa jurídica, porque é 15. Então, errado. E última, tá? As letras de crédito imobiliário são lastreadas por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel. Correto. Foi o que a gente viu lá quando a gente estudou a LCI, que os créditos eles têm essa garantia aí. Terminamos assim então mais um títulozinho de renda fixa, mais uma forma de investimento que o cara tem quando ele vai lá numa daquelas instituições autorizadas que a gente viu que podem estar emitindo tanto a LCI quanto a LCA. A gente volta aí numa próxima aula. Até mais!